acompanhe o assunto de hoje, onde nós vamos falar, pessoal, sobre os dispositivos de energia. Existem muitas questões de prova que às vezes citam o termo no break, filtro de linha, e a gente tem que conhecer esses dispositivos de energia. Então vem comigo, vamos começar falando justamente sobre ele, o no break, que vocês enxergam aí na tela e que é considerado sim um dispositivo de energia muito importante. Isso porque o no break, pessoal, ele é dotado de baterias. Quer dizer, aí dentro do no break existem baterias. E qual é a finalidade disso? No término do fornecimento da energia elétrica tradicional, como por exemplo, estou aqui usando meu computador e aí eu digo, acabou a luz, que a gente diz, né? Quando termina ali, quando há uma interrupção no fornecimento de energia elétrica da rede de energia. Aí entra em cena o no break, que mantém o meu computador ligado mesmo na ausência do fornecimento de energia elétrica tradicional, justamente porque ele é dotado de baterias, né? Então é importante saber isso. Qual a função dele? É manter o computador que não é provido de bateria, então meu computador, vamos imaginar desktop sem bateria, funcionando mesmo na ausência total ou ainda temporária da energia da rede elétrica. Essa é a característica da função do no break, né? Existe um outro equipamento e dispositivo de energia que nós chamamos de estabilizador, que vocês estão enxergando aí. A função do estabilizador é diferente, pessoal. O estabilizador serve para estabilizar a tensão. Isto é, se a tensão vem muito alta, ele baixa um pouquinho a tensão para regular ela. Se a tensão está muito baixa, ele aumenta um pouquinho para regular ela. Então ele estabiliza a tensão que vai chegar, por exemplo, no meu computador, se o meu computador estiver ligado ao estabilizador. Então, responsável pelo nivelamento da tensão elétrica, da voltagem da rede, com isso, picos de energia não vão afetar diretamente o computador, justamente porque está lá o meu estabilizador. E também acontece quando a rede sobe de tensão, os estabilizadores eles regulam a voltagem para evitar que os aparelhos sejam queimados. Esse é um ponto muito importante. Por que eu vou usar o estabilizador? Para evitar que eu tenha problema que queime o meu aparelho em função de uma sobrecarga de tensão, né? Então, observa aqui, quando a rede sobe de tensão, os estabilizadores vão regular a voltagem para deixar a tensão mais baixa, né? E quando a rede baixa a tensão, aí o processo é inverso. O estabilizador vai aumentar a tensão e não deixar que os aparelhos sejam desligados. Então tá aí o nosso estabilizador. Existe também, pessoal, outro dispositivo de energia importante para o nosso estudo, que é a fonte de alimentação. Então eu tenho aqui um desktop, nele tem uma fonte de alimentação. E essa fonte de alimentação vai fornecer justamente a alimentação de energia para os diversos dispositivos do computador com uma voltagem, com uma corrente e com uma frequência adequada para esses mesmos dispositivos. Por exemplo, ali dentro do meu computador tem o disco rígido. O disco rígido tem uma fonte de alimentação, uma voltagem específica, uma corrente específica. Isso quem vai fornecer é a fonte de alimentação. A própria placa-mãe do meu computador, ela tem que entrar em funcionamento com uma voltagem adequada, com uma corrente adequada e com uma frequência adequada. Isso quem fornece é a fonte de alimentação. Tá? Outro dispositivo que também é de energia e também é bem comum nos dias de hoje é o chamado filtro de linha, que tem esse nome, filtro de linha, porque ele evita a passagem de alta corrente para os aparelhos. Grande finalidade do filtro de linha, então, é a questão da corrente. Evita essa passagem de alta corrente para os aparelhos. Ele tem proteção contra ruídos provenientes, por exemplo, da rede elétrica e que são gerados muitas vezes por outros equipamentos. Imagina você trabalhando num chão de fábrica industrial, vários equipamentos em funcionamento, gerando alguns ruídos na energia elétrica. E aí o filtro de linha faz essa função de filtrar esses ruídos, realizando uma proteção proveniente aí desses ruídos da energia elétrica. Ele tem a ideia de trabalhar com a corrente, como eu disse, né? Então, quando ocorre passagem de alta corrente, um fusível que está ali dentro do filtro de linha acaba queimando e corta a energia que alimenta o filtro e, por consequência, os aparelhos a ele conectados. Vamos resolver questões de prova sobre esse assunto? Vem comigo e acompanhe. A primeira questão diz assim: é a função encontrada tipicamente em um estabilizador de tensão. Percebe que ele está pedindo só estabilizador. Letra A, absorver eventuais oscilações ou variações de tensão da rede elétrica, fornecendo uma tensão de alimentação para equipamentos com um mínimo de variação de tensão,
o que já é a nossa resposta correta, letra A de América. O estabilizador ele estabiliza a tensão. Quando está muito alta, ele baixa um pouquinho, quando está muito baixa, ele eleva um pouquinho para deixar estabilizada e adequada. Né? Letra B dizia fornecer alimentação ininterrupta para equipamentos por vários minutos, mesmo na falta de energia elétrica da rede. Isso é no break. A letra B está descrevendo no break. A letra C, fornecer corrente alternada para alimentação de equipamentos a partir da energia fornecida por baterias. Isso é um equipamento chamado inversor. A letra D, fornecer corrente contínua para alimentação de equipamentos a partir da energia alternada fornecida pela rede elétrica, também inversor. Letra E, proteger os equipamentos contra situações de subtensão prolongadas, regenerando o nível ideal de tensão a partir de uma bateria. Sempre que é a partir de uma bateria, o ideal seria usar um estabilizador de tensão. Mas aqui, aliás, o ideal seria utilizar um no-break. Quando falar de bateria, o ideal é utilizar um no-break, não um estabilizador de tensão que não tem bateria. Resposta letra A de América, né? Perfeito, pessoal. Vamos para mais questões. Acompanha comigo essa. Deixa eu ficar menorzinho aqui. Ó. Relacione os seguintes itens com os tipos de proteção que eles são capazes de proporcionar aos equipamentos da informática. Né? Ali tem aterramento, estabilizador de tensão, filtro de linha e no-break. Ali diz assim, ó, variações de tensão elétrica fornecidas pela rede elétrica. Ah, pessoal, aqui o aterramento, que é o item 1 ali destacado, ele vai direto na proteção contra a eletricidade estática, por isso que a gente faz o aterramento, né? O 2, que é o estabilizador de tensão, que está aqui, a ideia dele é justamente a variação de tensão elétrica fornecida pela rede elétrica. O filtro de linha tem a ver com os ruídos provenientes da rede elétrica. E o no-break é com a falta de energia elétrica, isso porque o no-break tem bateria. Então a resposta aqui tem que ser 2, 3, 1 e 4, 2, 3, 1 e 4, nossa resposta da letra B de Brasil aqui sem dúvida nenhuma para a questão. Beleza, vamos para mais questões sobre esse assunto, acompanha comigo essa. Considerando-se o estabilizador do tipo no-break, isso é importante pessoal, porque todo o no-break também é estabilizador. Mas nem todo estabilizador é no-break. Então, quando ele diz estabilizador do tipo no-break, ele está falando de um equipamento que tem bateria, que é no-break, mas que também estabiliza a tensão. Então, considerando-se estabilizador do tipo no-break, o equipamento que, por ser dotado de circuitos de amplificação e retificação contra oscilações de voltagem, permite uma razoável proteção do equipamento, embora impossibilite a operação do mesmo na ausência de suprimento na rede de energia elétrica. Aí está errado, porque se é no-break, se é um estabilizador do tipo no-break, quer dizer que ele tanto funciona como estabilizador e também como no-break. Faz as duas funções. E aí, como é no-break tem bateria. Se tem bateria, vai sim manter o computador ligado mesmo na ausência de fornecimento de energia elétrica. Essa marcamos como errado. Mais uma questão na tela. No-break é um equipamento que mantém durante determinado tempo, em caso de falta de energia elétrica na rede, o funcionamento de computadores que a ele estiverem conectados. Está certíssimo, essa é a função do no-break, porque ele tem bateria e mantém os computadores ligados mesmo na ausência do fornecimento de energia